Podem sentar, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe as crianças que prolongaram essas festas até hoje. Festa mesmo foi sábado, aniversário é hoje. Hoje é que eu faço 70 mesmo. Mas a bondade do Senhor refletida nos irmãos expressam esta gratidão, e eu fico feliz e agradeço a todos e a todas por esta expressão e por esse trabalho que fazem para fazer festa, dar trabalho, e o pior da festa é depois da festa. Tem que desarmar a festa. Mais trabalho ainda, né? Mas os irmãos fazem tudo espontaneamente, porque querem, e isso é muito importante, porque é a expressão voluntária que nós somos agradecidos. Eu e minha família agradecemos penhoradamente. Que Deus recompense e abençoe as expressões e as palavras de ânimo que vocês proferiram. Nós estamos falando sobre oração. Estamos aprendendo com as orações da Bíblia. Esse é o nosso tema, aprendendo com as orações da Bíblia, com as pessoas que oraram. Já vimos oração, aprendemos com a oração de Salomão, de Davi, de Ana e Jonas. E hoje nós vamos ver alguma coisa sobre oração fervorosa. O que é oração fervorosa? O que é fervor? O que a Bíblia diz sobre fervor? E exemplos bíblicos de oração fervorosa. Eu creio que é oportuno esse tema, porque nós precisamos melhorar nossos conceitos a cada momento que vamos passando. O tempo vai evoluindo, as coisas vão modificando, e a gente também precisa melhorar e atualizar nossos conceitos. Não é atualizar a palavra de Deus, mas os conceitos que nós temos sobre determinados assuntos, determinados temas. Eu creio que fervor, oração fervorosa, culto fervoroso, é uma questão que a gente diverge muito. Existe muita confusão na interpretação do que é uma oração fervorosa. O que é fervor? A palavra exprime em si uma facilidade de interpretação que pode levar a gente a ter conceitos falsos, porque fervor, é mais fácil pensar que é um tanto de gente gritando e fazendo barulho, isso é povo fervoroso. E a gente precisa ver o que é isso com mais Bíblia, com mais fundamentação, para melhorar nossa adoração e nossa oração. Então, é claro que vocês vão perceber claramente que a igreja aqui não perde o título nem as características de uma igreja fervorosa. Não perde. Muito embora pessoas que têm uma terminologia fácil de se expressar, faz uma conotação e diz, não, aqui não é uma igreja fervorosa, porque aqui faz barulho, mas não é aquele barulho mesmo que eu estou acostumado. Então, por isso, julga não ser que não somos uma igreja fervorosa. Mas eu imagino que com as reflexões que vamos fazer aqui hoje, nós chegaremos à conclusão do que é verdadeiramente fervor, do que é ser fervoroso. Eu tenho alguns conceitos, nós vamos tentar dissecá-los com mais calma
e cada um vai tirando suas conclusões do que é e o que não é ser fervoroso ou o que é fervor. Quando vamos ver o que é fervor, o conceito que nós temos é que é uma qualidade de intenso zelo no que se pretende fazer. Esse é o conceito de dicionários seculares, dicionários bíblicos. Fervor é uma qualidade de intenso zelo, de dedicação, se não absoluta, mas o máximo que se pode fazer, o máximo que se pode dedicar para alguma coisa que nós pretendemos fazer. Quando fazemos uma coisa com a maior expressão de nossa vontade, quando fazemos isso com zelo e com profundo conhecimento do que estamos fazendo, sem nenhuma ação forçosa, mas espontaneamente fazemos isso com dedicação, nós estamos sendo pessoas fervorosas. Estamos fazendo as coisas com fervor. E isso é importante. Uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções profundas. Há fervor fora da vida espiritual, fora da igreja, há fervor. Se nós concluirmos com esses conceitos que dizem que uma pessoa fervorosa é uma pessoa que tem sentimentos profundos de convicção profunda daquilo que defende. Então, nós vamos encontrar fervor em várias coisas que não é na área espiritual. Não somente na área espiritual que existe fervor. Existem pessoas que fazem as coisas com fervor, e isso é muito importante observar, porque essas pessoas que fazem as coisas com fervor, fazem porque têm prazer naquilo que está fazendo. E fazem realmente com muito fervor. E é fundamental quando nós temos esse esclarecimento, para que a gente não tenha uma intenção do que é fervor na igreja e o que é fervor lá fora. Não, é uma coisa só. Tudo aquilo que você faz com dedicação, tudo aquilo que você se empenha, tudo aquilo que você faz com o maior esmero possível, você está fazendo com fervor. Sem querer escandalizar, mas as escolas de samba, que estão aí desde o início do ano, fazendo o que fazem, se dedicando, eles fazem aquilo com fervor. Eles têm fervor, eles têm dedicação, eles fazem aquilo com empenho. Muitos deles pagam do bolso aquilo que estão fazendo, e muitos se desgastam nesses desfiles, nesses ensaios, nessas coisas, porque eles acreditam naquilo que eles estão fazendo, então se dedicam com profundidade. Estão sendo pessoas fervorosas naquilo que fazem. É uma pena que esse fervor e essa dedicação não está sendo com o devido propósito que a igreja faz. E que a igreja é. O fervor da igreja é diferente desse outro fervor. Mas o que interessa aqui é saber o que é fervor no momento. Aquela coisa que nos impulsiona com dedicação, a ponto de nos tirar da área de conforto, a ponto de nos tirar, nos fazer estar no lugar onde nós precisamos fazer ou demonstrar nossa dedicação. Às vezes saímos de casa cansados do trabalho,
para ir para esse lugar onde queremos demonstrar e realmente dedicar nossa ação. Então, se saímos de casa persistentemente para a igreja, para adorar a Deus, e fazemos isso constante, de uma forma sistemática, não fazemos uma vez quando dá certo, mas fazemos isso com certa frequência e lutamos por isso, estamos sendo fervorosos no que estamos fazendo. Isso é um conceito mais sólido do que acreditar que fervor é só alguma coisa que está fazendo barulho ou que está se mexendo. Não é só isso, não é? Quando essas qualidades provêm do âmago da pessoa, isso é, do seu espírito, é diferente de atitude de superficialidade, fingimento. Por isso a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Quando a pessoa, mesmo que seja num trabalho, mesmo que seja numa peça teatral, em qualquer coisa que vai fazer, ele pode fazer aquilo que ele está fazendo com expressões sinceras do que ele está fazendo, com dedicação, conferindo conceitos que ele recebeu e tentando colocar conceitos em prática, ou pode fazer a coisa somente para enganar, pode fazer a coisa somente no superficial. Se é para estar todo mundo de branco, vem todo mundo de branco. Se é para estar todo mundo de vermelho, vem de vermelho. Só para fazer parte do contexto, mas não faz aquilo que devia fazer com profunda dedicação. Essas são as diferenças de quem faz uma coisa fervorosamente ou quem faz superficialmente, relaxadamente, isso sem aplicar definitivamente à igreja, qualquer que seja a área, qualquer que seja a função. Daí vem os profissionais que se dedicam no que faz, com muito fervor, com muito empenho, com muita força, e aí eles se tornam diferentes uns dos outros. E aí vem o pedreiro e o pedreiro, o mecânico e o mecânico, o professor e o professor, porque um faz uma coisa de um jeito e outro faz de outra, um faz com dedicação, um investe até do bolso para aquilo que faz, outro não, faz do jeito que dá, vai na onda do vento de acordo com o que vai fazendo. Outros fazem para mostrar a sua capacidade quando está sendo fiscalizado. Então, a diferença das coisas é que marca se existe fervor ou se não existe. A diferença é como as pessoas fazem aquilo que fazem. Então, por aí, nós já começamos a entender que o fervor é algo que vem de dentro. Vem de dentro. Olha o primeiro texto bíblico que nos dá fundamentação. É aqui onde diz que, em Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 18, Jesus mesmo falou sobre esse tipo de pessoas, que fazem as coisas, mas não com dedicação, porque não é aquilo que vem de dentro da sua alma, não faz com o coração, não faz com o seu espírito, faz de forma superficial, de forma personalizada, no aspecto de fazer teatro, de um personagem, mas que nem todos se investe daquele conhecimento que tem da personagem que está fazendo. Então, daí tem muitas formas de se desempenhar uma função. Jesus disse aqui, no capítulo 7, verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Porque quando alguém vai fazer uma coisa com dedicação, vai fazer daquilo que é a sua realidade interna. Daí as pessoas cantam diferente, tocam diferente, se expressam diferente, porque cada um dá aquilo que tem no seu interior. Daí vem a necessidade de adquirirmos interiormente transformações sinceras para que a gente possa incorporar aquilo que a gente faz. E quando estamos adorando a Deus, nós fazemos isso, devemos fazer isso com o máximo de nossa dedicação, com o máximo. Você pode imaginar uma pessoa que está na igreja, no culto, mas aproveita para vir ao culto e aproveita também para fazer tricô. Traz um novelo, 2 agulhas, e senta aí, não está fazendo barulho, não está atrapalhando ninguém, porque tricô não faz barulho, e aí está sentado aí e está fazendo uma peça de tricô enquanto está ouvindo o culto. Você nota perfeitamente que essa pessoa não está com a dedicação total. Não está com uma atitude de um verdadeiro adorador. E a atitude diz muito, viu? É nessa hora que a gente faz a diferença. É como nós fazemos aquilo que fazemos. Qual a atitude, qual a maneira, quais os detalhes que eu considero. Se eu considero as coisas de acordo com a minha personalidade, então eu estou fazendo do melhor que eu posso, eu estou fazendo com o fervor do meu espírito. Deus conhece se eu estou realmente dando o valor daquilo que eu estou fazendo para Deus. Sabe o que Deus espera? Que a igreja o adore fervorosamente, com dedicação, com profundo esmero. Se nós começarmos a comparar a palavra fervor e fervoroso, fervorosa, com coisas comuns que nós conhecemos, como a água que ferve, como alguma coisa que está em ebulição, né? Como uma cachoeira que a gente olha lá e aqui parece que tem um redemoinho dentro d'água que faz um movimento. Nós começamos a ver que tudo isso vem de dentro desta coisa. Não é nada de fora. Quando a água ferve, a fervura começa de dentro da água, de dentro da panela. Ela precisa estar no fogo até a hora que dá a ebulição, que entra em ebulição, que começa a ferver. E quando é que uma quantidade de água começa a ferver? Você diz, pastor, é quando esquenta. Sim, tudo bem, concordo. Mas qual o nível da fervura? Varia muito, 90 graus, 100 graus, dependendo da pressão atmosférica, dependendo do lugar onde está, dependendo da altitude. Tudo bem, tá chegando perto. Mas para essa quantidade de água ferver, numa vasilha própria para ferver, o que terá que acontecer com as moléculas desta água, para que esta água comece a entrar em ebulição e se possa dizer que ela está fervendo?
que tem que acontecer? Quem pode arriscar um palpite aí? Vai movimentar. A água, enquanto ela está morna, está fria, está parada. A hora que começa a ferver, ela vai movimentar. Evoluiu. Atingir a temperatura, está chegando perto. E quando é que uma água que está quieta no fogo atinge a temperatura a ponto de se dizer que ela está fervendo? Quando ela esquenta, certo? Lógico, acertou ali a adolescente. Quando ela esquenta. Quando todas as moléculas adquirem a mesma temperatura, a água pula. Enquanto a água tiver com umas moléculas quentes, outras frias, ela não ferve, ela não mexe, ela não atingiu a temperatura, ela não entrou em ebulição, não começou a se mexer, não faz o barulho de água fervente. Agora, quando todas as moléculas atingirem a mesma temperatura, a água começa a ferver, soltar vapor, soltar barulho, porque entrou numa temperatura igual. Esta questão é muito interessante, porque mostra claramente que o fervor vem de dentro. Vem de dentro da molécula quando ela começa a esquentar. Onde é que eu quero chegar com isso? Nas conclusões de pesquisas e de estudos, eu já cheguei à minha própria conclusão. O que eu quero é ver se a igreja recebe e concorda com isso. Por isso nós vamos andando aqui na Bíblia. Porque o que é mais importante hoje aqui, nesse estudo sobre oração, é que a gente saia daqui com um conceito bem claro do que é ser fervoroso. Para que a gente não saia por aí entrando em tudo quanto é lugar que tem gente fazendo barulho e pulando, e achar que estamos entrando numa igreja fervorosa. Porque, não sei se, talvez não coincidentemente, mas circunstancialmente, esse assunto vem justamente na hora em que o fervor está nas ruas. E tem até um lugar, um estado do Brasil, que se destaca pelo frevo. Frevo. Está bem parecido, né? Frevo, fervor. Quando você fala frevo, você entende uma turma, uma quantidade de pessoas tocando um instrumento, que seja qualquer tipo de instrumento, mas todo mundo devagarzinho atrás daquele instrumento, uma música bem lenta, uma música para dormir. O frevo é isso? Não é. Frevo, o negócio é como o nome diz mesmo. Frevo é fervor e a rua toda freve, como diz o nordestino. E de sombrinha na mão ainda. Então, nós nordestinos, às vezes, não falamos ferve, nós falamos freve. Mas o que importa aqui não é regionalismo. O que importa é saber o que é fervor. Para ver o que a gente tira disso para as nossas orações. Pastor, o senhor quer fazer uma comparação da igreja, da oração da igreja com o frevo? Não, irmão, não estou fazendo essa comparação, não. Eu estou querendo levar você a entender o que é ser fervoroso. Participar intensivamente de tudo, até chegar à fervura. Participar intensivamente de todos os ensaios, de tudo aquilo, para chegar no momento onde vai se apresentar com muito entusiasmo. Isso é fervor. Isso é dedicação. E enquanto, pode ter certeza,
que num desfile militar, por exemplo, a realidade desse desfile militar vai acontecer quando todos os integrantes desse pelotão ou desse batalhão que estiver marchando, marchar no mesmo alinhamento, no mesmo ritmo, na mesma intensidade, levantando a perna o mais possível de igual, balançando a mão o mais possível igual com os outros. Aí você olha assim e diz, perfeito. Mas se no meio daquele povo, no meio de 100 soldados que estão marchando, se tiver um caminhando, todo mundo marchando e ele caminhando no meio, ele estraga todo o pelotão. Porque enquanto ele estiver fazendo essa coisa completamente sem participação efetiva, sem dedicação, não atinge o nível que se devia atingir daquela apresentação. Aí volta para o estágio da fervura da água. Tem uma molécula menos quente no meio das que estão quentes? Tem. Então a água não está fervendo ainda. O que é água morna? Uma ajuda aí dos universitários. Pode ser um adolescente. O que é água morna? Nem quente nem fria. Quando é que eu sei que uma água está morna? Porque ela não está nem quente nem fria. Isso quer dizer o quê? Parte desta água é quente, parte é fria. Foi misturado quente com frio, ficou morno. A Bíblia é bem clara. Deus prefere que a gente seja ou quente ou frio. O misturado é um problema. Então, daí nós já começamos a entender que para termos orações fervorosas, não necessariamente temos que orar todos no mesmo tom de voz, no mesmo decibéis. Não temos que começar a gritar todo mundo ao mesmo tempo para mostrar que somos uma igreja fervorosa. Não. O verdadeiro fervor vem da contemplação. O verdadeiro fervor vem da dedicação. Se você veio e está com desejo de orar, você coloca seus joelhos no chão, ou levanta suas mãos, ou mesmo andando, como você quer, mas você vai se dedicar àquilo que você está fazendo. Você não vai entrar na igreja para orar, pensando no que ficou em casa para fazer, pensando no que vai fazer, pensando nos seus problemas, no seu trabalho, pensando na sua situação. Meu irmão, enquanto você estiver com dois pensamentos na oração, você não atingiu o fervor que Deus espera. Não atingiu. É preciso que seja ou por menos tempo ou por mais tempo, mas que seja dedicação absoluta. Ao entrarmos no ambiente de oração para ser fervorosos, temos que apagar para outras coisas e nos dedicar àquilo que estamos fazendo. Aí você diz, aí pastor, isso é tão difícil. Se o senhor soubesse que quando eu venho para cá, pastor, eu não trago o meu cachorrinho, mas eu trago todos os meus problemas quando eu venho para essa igreja. Eu não acho isso errado, não. Não acho errado. Como é que vamos nos ver livres dos nossos problemas? Nós temos que trazer mesmo. Nossos problemas estão conosco. Onde nós vamos, eles vão conosco. Mas é preciso que a gente aprenda a não ficar debulhando o rosário da derrota, da amargura, na hora da oração. É preciso que eu procure o máximo possível me ligar com Deus. E a maneira que eu vou me envolvendo mais, eu vou percebendo que as palavras vão fluir, vão surgir com mais frequência. E daí eu estarei aumentando o meu volume de voz. E nós vamos ver daqui a pouco que alguma coisa de barulho está ligada a fervor. Não tenha dúvida. A Bíblia mostra pessoas fervorosas de espírito.
na prática do bem. Mostra Ana, que nós já vimos aqui, como Ana orou fervorosamente. E é um exemplo bem fácil de fazermos uma comparação do fervor com o barulho. Olha só, olha a oração de Ana. Eu copiei um pedaço da oração dela, coloquei aqui para nós olharmos juntos. E sucedeu que, perseverando ela, Ana, em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Olhou para a boca de Ana. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Já imaginou, irmão, achar que Ana não era uma mulher fervorosa, porque a oração dela era quase silenciosa. O sacerdote não ouviu barulho nenhum, só ficou olhando para a boca e viu que mexia os lábios. Mas era uma oração tão fervorosa que derramava o espírito amargurado que ela tinha. Ela estava tirando de dentro de si para Deus. O fervor é isso. Fervor é você chegar e se compenetrar do que está fazendo e derramar sua alma perante o Senhor. Agora, o que vai acontecer disso aí é o que vai chegar a ser reconhecido fora como fervor. Porque se você continuar orando e você continuar refletindo, daqui a pouco você estará orando em voz alta, daqui a pouco você estará fazendo barulho, mas esse barulho é o barulho resultante do fervor. O fervor produz barulho, mas o barulho não é a característica principal do fervor. Porque se nós começarmos a orar fazendo barulho para mostrar que somos fervorosos, aí vai acontecer o que há muitos anos tem se repetido na nossa denominação. Na nossa denominação. Porque somos uma denominação antiga, espalhada em todas as faixas culturais desta nação, e acostumamos a orar em voz alta. Mas, na maioria das vezes, as pessoas oram em voz alta e não sabem nem o que estão falando. Fala por falar, mas não tem uma noção clara do que está falando. É igual a igreja que se acostuma a dar feedback, mas dá um feedback, uma resposta para o pregador, mas dá por costume, não sabe por que está falando. Todo mundo grita aleluia, eu também grito. Todo mundo fala glória a Deus, eu também falo. Mas aí eu não sei que hora é a hora certa de fazer isso, e daí eu começo a falar na hora indevida, atropelando a pregação às vezes, ou fazendo barulho só para que o povo não diga que nós somos uma igreja morta. Não, eu não creio, um fervor desse não é produtivo. É melhor o fervor assim, ó. Olha que igreja fervorosa. O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que nós somos uma igreja fervorosa agora, nesse exato momento? Sim. Se o fervor é resultado da reflexão, se o fervor é resultado da meditação, se o fervor é resultado do interesse,
posso me enganar, mas eu estou pensando que essa atitude reflexiva, contemplativa que eu vejo daqui, eu imagino que isso seja atenção ao que estão ouvindo. Eu imagino que isso seja absorção, que você está pegando o que você está ouvindo. Então, se isso é real, se eu estiver certo, que vocês realmente estejam aí, para não fazer igual aquele pregador que veio aqui e falava: "Ô, você está aqui? Você chegou?" Né? Eu não estou pensando assim. Eu acho que você está ouvindo e está examinando o que está ouvindo. Tanto é que se eu parar agora e perguntar alguma coisa do que eu falei, eu imagino que você vai dizer o que eu acabei de falar. Né? Eu imagino que você vai dizer, porque você está atento. E o resultado dessa atenção vai ser um envolvimento com a mensagem que você está ouvindo. Olha só, a Bíblia aponta também pessoas convictas de suas ações para o mal, como foi o caso de Faraó do Egito, no trato com os hebreus, no período da escravidão. Faraó é tido como um rei daquela época fervoroso na sua rejeição, fervoroso na sua destruição, porque ele se empenhou ao máximo para fazer o mal que ele queria fazer aos hebreus. Aquela dedicação de reincidentes tentativas, não desiste. O fervor é isso. Qual o primeiro símbolo do pentecostal? Indo lá para o capítulo 2, nós vamos passar daqui a pouco, chegaremos lá, mas deixa eu adiantar só por causa do momento. O que os irmãos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, o que primeiramente eles fizeram quando chegaram no cenáculo, onde receberam o revestimento do Espírito? Vocês acham que eles já foram entrando e já começaram a fazer barulho? Não tem sentido. Se ler o texto direitinho, vai chegar à conclusão que não era isso. Eu acho que eles estavam sentados, como a Bíblia diz, no mesmo lugar, cerca de mais de 120, olhando um para o outro, em oração, espírito reflexivo, pensando no que ia acontecer. Talvez alguns pensando: ele mandou nós irmos para cá, ficar aqui esperando. Já faz 9 dias que nós estamos aqui, nada aconteceu, fulano já foi embora, o outro já foi, o outro já foi. Só tem aqui uma parte dos que ouviram a mensagem dele dizendo: ide para Jerusalém. Mas aquele povo estava lá, esperando. De repente, as coisas aconteceram. De repente, o barulho surgiu. Mas a primeira reflexão, a primeira demonstração do pentecostal não é o barulho. É a espera reflexiva. É a contemplação, é a meditação do que está ouvindo. Agora, dificilmente uma pessoa ouve uma mensagem da palavra de Deus com atenção, com interesse, sem se envolver com ela. Dificilmente. Porque a maneira que você vai ouvindo, você vai contemplando o que ela é e o que você é, e o resultado desta palavra na sua vida. Daí a pouco você começa a perceber que aquela palavra e você tem alguma sincronia, tem alguma afinidade. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra com referência ao dia de Pentecostes. Olha só essa declaração aqui. Os ímpios podem ser inspirados por forças satânicas que os tornam
resolutos, profundamente decididos para o uso de disfarces de suas intenções. As pessoas que têm intenção de fazer o mal se dedicam com tanta profundidade para aquilo que faz, gastam tempo, gastam seu dinheiro e faz aquilo com tanto empenho, e às vezes é com influência maligna. Às vezes é o próprio Satanás que influencia as pessoas para fazerem o mal. E por causa disso, as pessoas se dedicam e acontece muita coisa no meio da multidão das pessoas que se dedicam para o mal. E a gente fica pensando, será que acontece mesmo isso que falam? Irmãos, nós não podemos subestimar. Olha o que diz aqui a Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Os ministros do mal se transformam em ministros, em servos e operadores da justiça para atingirem os seus objetivos. É isso que acontece na força maligna, é isso que acontece na força do mal. O que a Bíblia diz é que Satanás, para alcançar seus objetivos, se transfigura em anjo de luz. Você já pensou o risco que a gente perde de ser enganado? Você já imaginou o risco que a gente perde de achar que somos pentecostais porque estamos fazendo barulho? E os anexos que nós criamos para poder fazer demonstração que somos uma igreja pentecostal? Quando, na verdade, a única coisa que nós precisamos fazer para mostrar que somos pentecostais e que temos fervor do Espírito, a única coisa que devemos fazer é ser constantes na oração, constantes na presença do Senhor, porque não há água que não ferva se for permanecer na fogueira. Se a panela permanecer no fogo, dificilmente ela não ferverá, só se ela estiver vazia. Mas se tiver algo, ainda que seja ferro, que seja prata, que seja ouro, derrete. Derrete e entra em ebulição. Então a verdade é essa: coração duro, alma fria, mas se permanecer na presença do Senhor, se vier para a igreja, se vier para a oração, se tiver dedicação a buscar o Senhor, irmão, você é um crente fervoroso. Fervoroso, você não desiste fácil. Então isso é importante valorizar. O que a Bíblia diz sobre o fervor? Olha aqui, Atos capítulo 18, verso 24 e 25. Chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Esse espírito aqui é com letra minúscula. Ele não era do fervor do Espírito Santo. Ele tinha conhecimento da palavra, ele conhecia muito bem as Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, conhecia os ditames de Jesus Cristo e tinha um espírito fervoroso. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor,
conhecendo somente o batismo de João. Ele não era pentecostal, mas era fervoroso. Na nossa maneira de caracterizar fervor, a gente não admite que as denominações que não são pentecostais sejam fervorosas. Mas é isso que nós precisamos melhorar. Fervor verdadeiro não é só barulho. Tem muita gente aí que está fazendo muita obra. Tem muita gente aí tirando parte do seu salário. Tem muita gente aí entregando o dízimo na igreja, e depois do que entrega o dízimo na igreja do seu, tem muita gente fazendo obras sociais, tem gente aí atendendo necessitados, sem aparecer. Tem gente aí que quando a igreja pede 1 litro de óleo de soja para fazer a contribuição das casas de recuperação, como é o nosso caso aqui, traz uma caixa em vez de uma lata. Em vez de 1 litro, traz uma caixa. E tem gente que está fazendo isso espontaneamente. É preciso ter muito cuidado para não taxar as pessoas que fazem como não fervorosas, como não dedicadas, ou sem fervor, e dar a palavra, o título de fervoroso àquele que não faz nada, só faz barulho. Só faz barulho. E uma parte do barulho que a pessoa faz é criticando aqueles que fazem a obra. Isso é um problema muito sério. Muito sério. Quantas reuniões fervorosas de oração que a gente assiste nessas caminhadas longas aí de fé cristã. Quantas orações fervorosas eu já participei, já assisti, desde a minha caminhada. Orações fervorosas, chega a ver do pescoço, estava engrossando assim, parecendo que ia explodir. A irmã orando pela outra, encostadinho. Senhor, tu sabes que a tua palavra diz que o Senhor colocará os meus inimigos debaixo dos meus pés. Era aquela irmã que estava do lado dela, que era inimiga dela. E ela estava orando para Deus colocar o inimigo debaixo dos pés dela. Fervorosa. Orando que precisava de ver. Você leu isso aonde, pastor? Não, eu não li não, eu estava lá. Eu vi. E eu conhecia as duas. Eu sabia quem era a inimiga da outra. Isso é coisa que a gente coleciona só vindo às orações todo dia. Então, já pensou que perigo julgar as pessoas pelo barulho que faz? É muito importante a gente considerar que o fervor verdadeiro é aquele que nos leva a produzir fruto de acordo com o que nós temos no nosso coração. É isso que é fundamental. Vamos ver aqui mais um texto. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 11 e 12. Eu vou esperar chegar aqui na tela, para você acompanhar calminho, se quiser abrir a sua Bíblia. Olha aqui, está Romanos capítulo 12, verso 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito. Espírito, letra minúscula. No seu espírito. Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Isso aí é crente fervoroso. Crente fervoroso. É a pessoa que tem dedicação no que faz. É o chamado pé quente. O que é isso, pastor? Pé quente é coisa de espiritismo. O que é isso, pé quente?
O senhor está... Não, irmão, pé quente, no sentido que eu quero falar aqui, é gente que não dá cupim no lugar, no pé dele, quando ele está caminhando. Ele anda com o pé quente, ele é rápido, ele é ativo no que faz. Ele é ativo. É claro que respeitado aí todas as qualidades pessoais. Cada um é aquilo que seu físico permite que seja, né? Ninguém aqui tem que se uniformizar e andar marchando como se fosse um pelotão de soldados do exército. Não é isso. Mas a pessoa dedicada faz a coisa no seu melhor que pode. Atos, exemplo de oração fervorosa na Bíblia. Os discípulos que esperavam o revestimento do Espírito Santo. Os discípulos que esperavam o revestimento do Espírito Santo. Atos 1, 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Esses estavam lá no dia de Pentecostes. Perseveravam ali em oração. Eu creio muito no resultado da perseverança. Creio muito em crente que persevera na leitura da Bíblia, persevera na oração, porque a tendência é diminuir a oração e diminuir a leitura bíblica. Houve uma época que, agora, pelo menos aqui em Brasília, não tem não. Não sei, não vi. Mas houve uma época das caixinhas de promessas. Tem algum crente aqui que conheceu isso? É dessa época? Aí, tem umas mãos aí que levantaram. Caixa de promessa. Comprava-se na livraria uma caixinha quadradinha, com os versículos, feito impresso em cartolina, e ali você tirava. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Aí tirava ali e aparecia: a minha alma se alegra no Senhor, oh glória. Aí eu chegava à conclusão que Deus me amava, Deus cuida de mim. Aí tirava outro: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Ah, esse não foi bom. Vocês já imaginaram o que a leitura da Bíblia estava se transformando? Cadê a leitura sistemática da palavra? E aí a pessoa vivia ali com aquilo. E a oração também era só assim, eu pegava na ponta do nariz. Amém. Como a Assembleia de Deus ora ajoelhado, então, para não perder o costume, ajoelha, mas quando um joelho bate no chão, o outro já levanta. Essas práticas são formais. É só para atender um certo dogmatismo que a igreja tem. Mas a verdadeira mensagem é essa que nós estamos ouvindo aqui na palavra de Deus. É produzir o que nós temos dentro do nosso coração. E se não tem que adquirir a fé suficiente para orar pelo ouvir a palavra. Vai ouvindo a palavra de Deus que você vai se dispor para a oração. Vai ouvindo a palavra de Deus que você vai se dispondo para participar do culto. Eu não sei se tem sido proveitoso, não ouvi ninguém dar testemunho ainda. Mas eu já falei aqui, quando você vier para o culto,
Faça o possível para ouvir a sua própria voz adorando a Deus. Falei isso muitas vezes aqui. Eu não sei se adiantou alguma coisa. Não sei se tem alguém aqui que vinha à igreja, nunca ouviu sua voz e passou a ouvir depois que eu alertei. Não sei se aconteceu isso. Também não precisa dar testemunho sobre esse sentido. Mas uma coisa eu sei, que quando nós estamos persistentes, nós vamos nos tornando parte integrante deste grupo. E daqui a pouco nós somos irmãos com toda a natureza. Tem diferença, irmão. Tem diferença de um grupo para outro. Tem igrejas que, se você der um glória a Jesus na igreja, na hora do culto, se você der glória a Deus, se você falar aleluia, todo mundo olha para você. Tem igreja que, se você falar línguas estranhas, der uma palavrinha de línguas estranhas, porque você está com seu espírito cheio e adorar a Deus em línguas estranhas, se você fizer isso, as pessoas se espantam, ficam olhando para você, como quem diz, de onde ele veio? Mas quando nós vamos nos adequando à palavra de Deus, vamos ouvindo a palavra, nós vamos nos aclimatando, vamos nos acostumando, vamos nos deixando moldar pela palavra. Daqui a pouco não é que você vai ouvir você mesmo dando glória a Deus? Olha, aleluia é louvado seja Deus. Já deu um aleluia esse ano? Já falou aqui na igreja aleluia? Não, pastor, já ouvi muita gente falar. Sim, mas e você? Já falou? Você está vendo que esse você que eu estou falando é impessoal, não estou falando com ninguém. Esse você é para qualquer um. O que nós estamos querendo é que essa água ferva. O que nós estamos querendo é que cada membro adquira a temperatura certa de chegar nesse nível. A Bíblia fala de uma história de voz de muitas águas. Que a multidão é como a voz de muitas águas. Voz de muitas águas é aquele barulho de oração em que as pessoas oram, mas ninguém está ouvindo o que o outro está falando. E para que isso aconteça, o que temos que fazer? Quando começar a orar, nós devemos começar a orar no nível mais baixo. Se nós estamos em oração coletiva, né? E daí nós vamos aumentando esse volume de voz, a maneira que nós vamos nos aquecendo no espírito. E um vai aumentando, o outro vai aumentando também, de acordo com o seu envolvimento. Daqui a pouco a igreja está fazendo barulho de oração, mas não imposto por quem está dirigindo, mas sim natural pelo Espírito de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus, daquela época. E correndo aquela voz,
ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que nós concluímos daqui? O povo veio para o cenáculo, a cidade o lugar onde o cenáculo estava, as pessoas vieram para perto do cenáculo, atraídos por quê? O que atraiu o povo? O fogo? O povo olhou e viu fogo em cima da casa? O texto não diz isso. Mas o povo ouviu as vozes. Porque quando eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, eles começaram a orar em voz alta ao mesmo tempo. E isso fez um barulho que atraiu as pessoas. E aí, por isso, são chamados de pentecostais, porque esse barulho aconteceu no dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. E daí as pessoas que não querem se dar ao trabalho de fazer um estudo mais assim, pensam que é só entrar num lugar e começar a gritar, e isso é Pentecostes. Pentecostes. Começa a orar todo mundo, ao mesmo tempo, ninguém sabe o que orou, ninguém sabe que palavra falou, está acostumado a falar palavras soltas. Isso não é pentecostalismo. Pentecostal é um povo consciente do que está fazendo. É um povo que reflete na Bíblia, reflete na palavra, permanece na oração e, por causa disso, fazem barulho. Viu como é diferente? Então, é esta questão que nós precisamos perseguir e que nós precisamos atingir com a graça de Deus. E eu estou muito feliz porque eu creio que uma igreja que ouve a palavra de Deus, esta igreja terminará sendo influenciada por esta palavra que ouve. E se a palavra de Deus nos influenciar, nós estamos perdidos, né? Nossa felicidade é sermos influenciados pela palavra. Deus abençoe. Chegamos ao final. Temos uma família para receber hoje. Eu quero fazê-lo agora com muito prazer, com carta de mudança.